noite para você que a partir de agora vai se conectando a nós para mais uma noite de louvor, para mais uma noite de oração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Boa noite, povo de Deus. Boa noite para você de perto, boa noite para você de longe. Nós vamos então nessa noite especial se unindo a você mais uma vez, para que juntos nós possamos crescer na fé, para que juntos nós possamos ter um crescimento espiritual, para que juntos nós possamos crescer na esperança. E assim, é uma alegria muito grande, é uma graça muito grande da parte de Deus estarmos juntos mais uma vez. A você que está chegando a partir de agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Você que já está aí na nossa página Bira Motiva Mais, Nova Esperança, aguardando então o início dessa nossa transmissão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos assim então nessa noite, nos colocando na presença de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E vamos assim iniciando essa nossa noite, acolhendo você que está chegando, você que nessa noite já deixa de lado a televisão, a novela, para se unir a nós, para ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos assim invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que pelo sinal da Santa Cruz, livrai nosso Senhor dos nossos inimigos. Que Deus possa assim preparar o nosso coração para recebermos a palavra poderosa que vai transformar a nossa vida. E assim nós vamos rezando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós vamos clamando a intercessão, a proteção de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel, de São Rafael e de toda a milícia celeste. Que os anjos de Deus nessa noite estejam a guardar a nossa casa, a proteger a nossa família, a nos livrar do mal. E nós vamos assim rezando. Eu convido você para estender a sua mão direita e rezar comigo. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com a autoridade de quem nessa noite, com a autoridade de Filho de Deus, ordena que todo espírito mau que nos odeia, que odeia os filhos de Deus, que odeia a Deus, bata em retirada da nossa casa, da nossa mente e do nosso coração, que nós rezamos juntos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos assim nos revestindo da autoridade de Jesus, a autoridade que nos é dada como irmãos de Jesus, como filhos de Deus. Nós vamos pedindo a presença do Espírito Santo, para que essa noite não seja mais uma noite de louvor e oração, mas que essa seja a noite que Deus fale conosco, que Deus revele-se para nós e que Deus verdadeiramente possa tocar na nossa vida, transformando assim o nosso pensamento, o nosso sentimento, a realidade a qual nós estamos vivendo. Nós vamos unindo a nossa oração nessa noite com a oração da igreja no mundo inteiro. Nós vamos unindo a nossa oração com o grupo de oração Crisma de Nova Esperança, com o grupo de oração Resgatando para Cristo. Nós vamos unindo a nossa oração com o grupo de oração Maria, Mãe de Deus. Nós vamos unindo
a nossa oração nessa noite com todos os grupos de oração da Renovação Carismática Católica no mundo inteiro. E assim nós vamos unindo a nossa oração com a sua oração. Com você que já nos acompanha nessa noite, através dessa transmissão ao vivo pelo Facebook. Nós vamos unindo a nossa oração para que juntos nós possamos alcançar o coração de Deus. Que nós possamos nos aconchegar no coração sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você para nessa noite também ser um evangelizador. Eu convido você para compartilhar essa nossa live nos grupos, nas páginas. Eu convido você para compartilhar essa nossa transmissão, essa nossa noite de oração. Escreva aí um título, né, para os seus amigos assistirem essa pregação, pois nessa noite a palavra de Deus irá transformar a vida deles. Faça isso, compartilhe. Quem compartilha, evangeliza. E nós vamos juntos então, entoando o nosso hino de louvor, cantando e clamando sobre nós o Espírito Santo de Deus, me dando unção para levar a palavra de Deus até você. O Espírito Santo de Deus preparando o teu coração para receber a graça de Deus, para sentir a presença de Deus, para ser tocado por Deus nessa noite especial de louvor e de oração. Espírito, vai cantando, Espírito de Deus, oh, Espírito que está aqui. Espírito de Deus, oh, Espírito que está aqui. Espírito de Deus, oh, Espírito que está aqui. Ele diz pra você hoje, Ele quer te tocar. Ele quer te tocar. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar. Ele quer te envolver. É só você deixar e sentir teu poder. Vá pedindo, Espírito Santo, nessa noite eu quero te sentir. Quero ser tocado por Ti. Ele quer te tocar. Deixa Ele tocar. Ele quer te envolver. É só você deixar e sentir teu poder. Vá dizendo, Senhor Jesus, nessa noite eu quero sentir a Tua presença. Senhor Jesus, visite a minha casa nessa noite. Senhor Jesus, visite o meu coração nessa noite. Senhor Jesus, visita a minha família nessa noite. Derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo, me dando mais sabedoria para tomar as decisões da minha vida. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, nos capacitando, nos fortalecendo, para que possamos viver a santidade. Toca-nos, Senhor, nessa noite, de uma maneira sobrenatural, como tocastes nos Teus discípulos naquela noite, naquele dia de Pentecostes, que eles estavam reunidos em oração. Assim hoje, Senhor, nós estamos pela fé, unidos em oração, como o mundo inteiro através desta internet, Senhor, com o nosso coração unido em uma só esperança, em uma só fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor, a Ti que viestes trazer para nós a graça do Espírito Santo. Faça com que nessa noite nós sintamos a Tua presença e sejamos renovados no Teu Espírito Santo. Toca, Senhor, com o Teu Santo Espírito o meu coração nessa noite, dando-me a unção que destes para Paulo, o Teu apóstolo amado. Dai-me, Senhor, a unção, a sabedoria,
o discernimento, a coragem. Que não seja eu nessa noite, Senhor, mas que seja o próprio Deus nessa noite falando a cada coração que clama por uma palavra, que clama, Senhor Jesus, por um sinal, que clama, Senhor Jesus, por um milagre, por uma restauração, pela conversão, pela bênção. Que a tua voz, Senhor, alcance muitos corações nessa noite, promovendo assim a santificação, a conversão no dia de hoje, promovendo assim, Senhor, a restauração da fé e da esperança do teu povo, que se encontra muitas vezes cansado, abatido, entristecido. Que o teu Espírito nos revigore nessa noite, nos renove nessa noite, Senhor. É o que nós vamos pedindo. Que os raios de misericórdia, de paz e de amor que jorraram do teu coração no leito da cruz alcance a cada um de nós nessa noite, que desejamos, Senhor, beber um pouco desta água viva. Somente a água viva que jorra do teu coração é capaz de saciar a nossa sede, Senhor. Por isso nós não nos cansamos de orar. Por isso nós não nos cansamos, Senhor, de clamar a tua bênção, de invocar o teu santo nome, de proclamar a tua palavra. Por isso, Senhor, nós clamamos, sacia nossa sede nessa noite com o teu Santo Espírito. Boa noite para você que está chegando. Boa noite, Amanda. Boa noite, Bira. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através dessa live. Salve Maria! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós nessa noite. Que você possa ser alcançado pelas mãos chagadas de Jesus. Vá deixando aí o seu pedido. Nós estaremos rezando por todos vocês, por cada uma dessas intenções, o que você traz no seu coração, o seu pedido, o seu agradecimento, o que você tem hoje a ofertar ao Senhor. Então que Deus possa abençoar você. Como Bira dizia, quem compartilha também evangeliza. Compartilha a nossa live e vamos juntos fazer o inferno tremer nessa noite. E que Deus seja louvado e o inimigo vencido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que o inimigo mais teme é a oração do cristão. Então nessa noite nós vamos nos colocando em oração. E como o Espírito Santo suscitava no meu coração, nós não podemos nunca, jamais cessar na oração, cansar de orar. Nós não podemos cairmos no comodismo. Eu já rezei o Santo Terço hoje, já rezei o Terço da Misericórdia, eu já fui à Santa Missa, eu já assisti à Santa Missa. Nós precisamos dedicar o nosso tempo para a nossa santificação. E na medida que nós vamos rezando, nós vamos crescendo, nos fortalecendo para sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Eu digo que o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. E nessa noite nós queremos transformar a vida de alguém. Nessa noite, Deus deseja, através de você, transformar a vida de alguém. Então compartilhe essa live, publique esse vídeo na sua rede social e vamos juntos, nessa noite, sermos os canais de graça de Deus para a vida de alguém que precisa tanto da palavra. Hoje, o tema da nossa pregação, dessa nossa noite de louvor e de oração, é fé e salvação. Nós estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. Neste domingo nós iniciamos a Semana Santa com a Santa Missa de Ramos. Qual é a preparação que nós precisamos fazer para a Páscoa do Senhor? Certamente é uma boa, sincera e verdadeira confissão. É ter vivido este tempo de oração, é viver esse tempo de intimidade com Deus, é viver esse tempo de retidão, esse tempo de deserto. Moisés, quando foi para o deserto, lá ele permaneceu 40 dias. Foram
40 dias sem comer, 40 dias sem beber água, 40 dias sem ir ao banheiro, 40 dias sem dormir, 40 dias vivendo um tempo de jejum e de penitência, para alcançar uma elevação espiritual, para que ele pudesse assim compreender aquilo que Deus queria lhe revelar. Assim também nós, muitas vezes pedimos ao Senhor que nos dê um caminho, que nos dê uma direção. Quando nós estamos diante de uma decisão importante que precisamos tomar, pedimos ao Senhor: Senhor, mostra-nos o caminho que é melhor para nós. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está mostrando o caminho, mas Ele sempre mostra o caminho. O detalhe é que muitas vezes nós não estamos preparados para perceber os sinais que Deus está dando na nossa vida. Então nós somos convidados, em nome da igreja de Pedro, em nome da igreja de Paulo, em nome da igreja de Jesus, a vivermos essa experiência da Semana Santa e mergulharmos no sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, mergulharmos nessa prova de amor que Jesus nos deu. Jesus não precisava ter ido até a cruz, mas Ele fez esse sacrifício para conquistar o teu coração, para conquistar o meu coração, para conquistar o coração de todos os homens. Foi para isso que Jesus foi fiel a Deus e se sacrificou na cruz, dando-nos a maior prova de amor que a humanidade já teve. E independentemente da tua religião, nessa noite o Senhor quer falar ao nosso coração sobre fé e sobre salvação. Fé e salvação. Nesse meio nós precisamos de conversão. E quantas conversões nós precisamos ter para alcançar a salvação? A partir do nosso encontro de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, com o seu Santo Espírito, o Senhor promove conversão na nossa vida, promove mudança de direção, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Eu digo que cada um precisa de uma quantidade de conversão, mas eu digo que são inúmeras as conversões da nossa vida. Eu diria que uma conversão ou mais para cada defeito que nós temos. Então hoje, que o Senhor poderosamente fale conosco, assim como Ele deseja, que Ele revele o poder da sua palavra e que Ele faça com que a sua palavra nessa noite verdadeiramente transforme a nossa vida. Que a palavra de Deus hoje alcance o mais íntimo do seu coração. E você vai se unindo a nós, deixando assim o seu comentário, deixando assim o seu pedido de oração. E nós vamos pedindo a Deus pela sua vida. Nós vamos apresentando as suas intenções ao coração chagado de Jesus. Nós vamos nessa noite nos unindo em oração, porque junto nós somos mais fortes. Para você então que vai me acompanhar e fazer a leitura orante comigo, vai fazer essa meditação, vai rezar comigo, pega a tua Bíblia. Eu estou usando a Bíblia pastoral. Hoje nós vamos meditar a palavra que está na carta de São Paulo a Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Você pega a tua Bíblia, a Bíblia pastoral, e a página 1433. Nessa noite, Deus vai mudar a tua história. Nessa noite, Deus vai dar um chacoalhão em você. Nessa noite, você vai sentir a presença de Deus aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, você que está na sala, você que está na cozinha, jantando, boa noite para você. Você que está no trabalho, que Deus poderosamente fale com você nessa noite. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 em diante.
salvos pela graça. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Outrora, vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Antigamente, também nós andávamos como eles, submetidos aos desejos da carne, obedecendo os caprichos do instinto e da imaginação, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça, na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos ressuscitou e nos fez sentar-se no céu. Assim, com sua bondade para conosco, em Jesus Cristo, Ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza da sua graça. De fato, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, porque foi Deus quem nos fez. E em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. É a palavra do Senhor. Graças a Deus. É com essa palavra que nós vamos nessa noite, dando início então à nossa oração. Fé e salvação. É por meio da fé, dessa virtude teologal, que nós somos capazes de nos salvar. Qual é o passo mais importante que nós precisamos dar para nos salvar? Talvez você esteja respondendo: aceitar Jesus como nosso Senhor, aceitar Jesus na nossa vida, aceitar Jesus no nosso coração. Sem dúvida, este é o primeiro e o passo mais importante da nossa vida. Porque quando nós aceitamos Jesus, como diz a palavra, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê e não for batizado, este será condenado. Você talvez já esteja cansado de ouvir isso, mas hoje eu quero dizer para você algumas coisas que você precisa ouvir, e que seja o próprio Deus hoje falando com você. E eu te digo que é um passo muito importante aceitar Jesus, mas não pode parar por aí. Nós precisamos de conversão diária, todos os dias. Nós precisamos da graça de Deus. Todos os dias nós precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus. Todos os dias nós precisamos ser renovados no Espírito Santo de Deus, porque todos os dias nós somos tentados a pecar. E como diz a palavra que está em Tiago, nossa fé é provada nas provações. Como diz essa palavra, a provação amadurece a fé. A palavra diz assim: meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações, pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando a sua fé é posta à prova. Mas é preciso que a perseverança complete a sua obra em vocês, para que sejam homens completos e autênticos, sem nenhuma deficiência. Olha a força dessa palavra. Eu digo para você que muitas vezes o povo de Deus espera por milagre.
se eu colocasse o título dessa pregação, Noite de Milagre, Cura e Libertação, ia estar assim, ó, de internauta assistindo. Por quê? Porque é um título atrativo. O povo quer ver milagre acontecer, seja no grupo de oração, seja nos acampamentos, seja onde for. Porém, se eu colocasse o título assim, tome a sua cruz e siga para o Calvário com Jesus, talvez pouquíssimas pessoas seriam atraídas por este convite. Então o Senhor nos diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É isso que diz o Senhor. E aí você talvez esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por preocupações, talvez você tenha problema familiar, falta de harmonia no lar, desentendimento com pessoas amigas, com vizinhas, tens preocupação com o futuro, com os estudos, com os negócios, talvez você esteja sofrendo com alguma enfermidade, talvez te falte fé e a confiança em Deus, talvez você se sente muito sozinho, solidão, o desamparo espiritual, a incompreensão. Hoje eu convido você para se lavar no sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo que o que me inspira estar aqui anunciando a palavra de Deus incessantemente é a confiança que eu tenho no poder transformador da palavra de Deus, no poder transformador da palavra de Deus. E é esse poder que nessa noite eu clamo ao Senhor que manifeste, que o Senhor manifeste esse poder transformador nessa noite para a honra e glória do nome dele. E assim, essa carta Paulo escreveu para a comunidade de Éfeso, uma das grandes comunidades. Éfeso era uma cidade grande, onde lá tinha os portos, uma cidade rica, por onde passavam os comerciantes na Grécia. E assim, Paulo assumiu a missão de evangelizar os gregos, a tradição judaica. Jesus, quando então incumbiu os seus discípulos, Jesus, primeiramente, formou a sua escola apostólica, ensinou os seus discípulos o que deveria ser feito. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus deu um ensinamento para os seus discípulos para que eles pudessem dar continuidade à sua obra. Da mesma forma, essa palavra que hoje nos é proclamada, Deus espera que nós nos ocupemos com as obras dele. A palavra diz: Deus quem nos fez, e em Jesus fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado a fim de que nos ocupássemos com ela. Por isso eu digo a você, Jesus então ensinou a sua escola apostólica, e ali começou então a missão de evangelização. E essa missão de evangelização não é só da igreja, dos consagrados, dos padres, dos religiosos, das religiosas, mas é de cada um de nós, a partir da nossa conversão, a partir do nosso testemunho, a partir do nosso aceitar Jesus, nós precisamos nos comprometer com essa obra. E o apóstolo Paulo, ele nos inspira, da mesma maneira que ele desejava inspirar a comunidade de Éfeso, a comunidade de Corinto, ele vem nos inspirar nos dias de hoje, por meio dessa palavra. A palavra diz que Paulo, então, vem ensinar para aquela comunidade. Pela fé, os cristãos passam a possuir uma sabedoria que supera qualquer outro conhecimento. Eles sabem que Deus manifestou em Jesus Cristo a sua força, destronizando todos os poderes que até então aprisionam a vida e libertando os homens para uma esperança nova diante do futuro. Nesta carta, Paulo então fala sobre a igreja ideal, se identificando praticamente com o reino, e portanto ultrapassa as meras concretizações históricas. Como corpo e plenitude de Cristo, ela se torna a meta para a qual caminhamos. Paulo se refere a uma igreja santa,
Nós somos chamados à santidade. A palavra de Deus diz: sejais santo como o vosso Deus é santo. E a palavra então de Tiago diz que o Senhor, através das provações, Ele vem nos qualificar, nos preparar para que não tenhamos deficiência. O apóstolo Paulo nos inspira. E eu digo para você que uma das maiores comunidades que Paulo converteu a Jesus foi a comunidade de Corinto. Paulo, então, quando estava ali na escola apostólica, após Jesus ter subido ao céu, derramado sobre eles o Espírito Santo, estavam sentados Paulo, Pedro, João, e ali então eles discutiam por onde eles começariam a evangelização. E aí então Pedro dizia: nós precisamos primeiro pregar a boa nova para os judeus. E Paulo então discordou, dizendo: não, nós precisamos também pregar a boa nova para os pagãos. Por quê? Porque os pagãos eram vistos pela tradição judaica como impuros. E aí então Paulo colocou aquilo que o Espírito Santo colocava no seu coração. E então eles disseram: quem vai para a Grécia? Porque lá na Grécia nós conhecemos quantos sábios a Grécia revelou para o mundo. Sábios esses, intelectuais estes, que até hoje, muitos estudiosos quebram a cabeça para conseguir entender os seus famosos textos, os seus famosos poemas, os seus famosos escritos. Sócrates, Platão. E aí então eles estavam ali, sábios estes que existiram antes de Jesus, e eles estavam ali a discutir que primeiro eles precisavam anunciar a palavra para os judeus. Mas a palavra nos diz que então, em comum acordo, eles decidiram que Paulo iria para a Grécia. Paulo disse: eu vou para a Grécia, eu vou anunciar a palavra de Deus lá. E eu quero convidar você nessa noite para mergulhar comigo neste ensinamento que Paulo nos dá. Paulo então partiu em direção à Grécia, em direção a Corinto. E chegando lá, Paulo, que era poliglota, ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e ele também era grego. E ele então foi, e chegando lá, se colocando diante daqueles intelectuais, Paulo usou da sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. Primeiro, para reunir uma grande multidão, Paulo começou a proclamar alguns poemas, porque os poemas atraíam as atenções das mulheres. Então Paulo, com o seu poder de persuasão, com toda a sua sabedoria e com uma sabedoria dada por Deus, começou então a proclamar lindos poemas. E a multidão começou a se reunir diante dele. E de repente Paulo, usando da sabedoria que Deus derramava para ele e da unção que Deus dava para ele, Paulo deu uma invertida. Dos poemas lindos que ele proclamava, ele começou a falar de política. Porque duas coisas chamavam a atenção daquele povo da Grécia. O povo da Grécia, que é conhecido pela sua beleza, não somente pela sua beleza, mas também pela riqueza que eles possuíam. Pois ali em Corinto, em Éfeso, como eu dizia, tinha grandes portos, todos os comerciantes da região passavam por ali. Então ali era uma região muito rica. E aí então Paulo deu uma invertida, uma estratégia do Espírito Santo para que ele pudesse pregar a palavra para uma grande multidão. E ele entrou para falar de política. E aí aqueles homens inteligentes, intelectuais, a filosofia que vem da Grécia, Philos e Sofia, a junção das duas palavras que significa amigos da sabedoria. Paulo começou a pregar a palavra então para aquele povo que se reunia e se amontoava mais. E aí então Paulo, usando da sabedoria, que é diferente da inteligência. Sabedoria vem de Deus. Na medida que nós vamos tendo uma vida de oração, Deus vai nos dando uma sabedoria divina e guiando o nosso passo, o nosso coração, assim como ele fez com Paulo. E aí então Paulo começou a pregar sobre política e os homens começaram a lhe dar atenção. E aí então Paulo disse: eu quero agradecer a atenção de vocês.
sabendo que vocês são homens e mulheres de fé, tementes a Deus. Aí ele então, olhando para aquela rua cheia de altares, e um dos altares tinha o título como Deus do Desconhecido. E aí então Paulo disse: eu também sou um homem de fé e agradeço a atenção de vocês. E quero dizer que nessa noite eu venho também falar com vocês sobre fé e sobre religião. E eu venho trazendo uma mensagem da parte do Deus desconhecido. Esse Deus que eu sei que vocês montaram este altar temendo repressão dele. Esse Deus que vocês não conhecem. E aí então Paulo disse: eu vim em nome desse Deus para apresentar a você este Deus desconhecido. E hoje nessa noite eu peço a Deus a mesma unção de Paulo, para que você que já caminha com a igreja, para que você que já ouviu inúmeras vezes, ouviu falar do sacrifício que Jesus fez para você, já ouviu falar inúmeras vezes o que é preciso ser feito para que você tenha fé e para que você se salve. Nessa noite eu quero ter a unção de Paulo para tocar o teu coração. Você que já tem uma longa caminhada com a igreja, você que talvez é um religioso que está rezando comigo, eu quero que nessa noite o Deus desconhecido toque no seu coração como tocou no coração de todos aqueles gregos. E aí então Paulo começou a falar, e é somente pela força do Espírito Santo que a fé brota no coração do homem. É somente através da oração que as virtudes de Deus se manifestam na vida dos homens. E Paulo então começou a falar daquele Deus desconhecido, dizendo: nós vivemos ontem o dia de São José. Eu venho falar para vocês do Deus, um Deus carpinteiro. E ele começou a falar daquele Deus na simplicidade. Ele estava diante de grandes deuses, conhecido pelos gregos como Apolo, como Atena, como outros deuses, Afrodite, Zeus. E ele começou a falar de um Deus da simplicidade. Ele começou a falar de um Deus que se fez homem. Ele começou a falar de um Deus que passou pela face da terra, realizando milagres, realizando prodígios, realizando curas, realizando libertação. É esse Deus que eu anuncio para você. Esse Deus que nós não podemos nos cansar de ouvir a sua palavra e de buscá-lo e de tentá-lo encontrar em oração. A pregação de Paulo foi tão poderosa que Lucas, o evangelista, é grego. Ele se converteu e foi um dos escritores dos evangelhos de Jesus. E Paulo então pregava com toda a sua simplicidade quem era o Deus desconhecido, quem era o Deus carpinteiro, quem era Jesus, o Nazareno, quem era o Deus que nasceu na manjedoura em Belém, quem era o Deus. E na medida que Paulo ia falando, Deus ia manifestando o seu poder naquele lugar. E eu quero dizer para você, eu estou construindo a mensagem, o porquê eu estou dizendo isso para você. Porque eu quero dizer para você que assim como Paulo, eu não me canso de proclamar a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus é como a chuva que cai do céu e não volta para o céu sem antes produzir os seus frutos. E nessa noite Deus está falando com você que está com o seu coração resistente. Nessa noite Deus deseja falar com você que já acha que não tem mais nada para mudar, que já acha que já se converteu. Deus nessa noite deseja falar com você. E o que Deus quer dizer para você? Eu quero mais de você. Deus quer dizer isso para você. Eu espero mais de você. Eu não quero somente as suas obras, mas Deus diz hoje para você: eu quero o seu coração. Eu quero o seu coração. Deus está falando isso hoje para você. Tem muitas pessoas que já vivem dentro da igreja, que já participam da igreja, que já contribuem com a igreja, mas o seu coração ainda está distante do Senhor. Neste tempo de quaresma, nesta Semana Santa, Deus deseja a tua conversão sincera e verdadeira. Nessa noite, Deus deseja falar com você. Deus deseja alcançar você com o sangue precioso que Ele derramou na Santa Cruz. Deus deseja nessa noite a tua conversão. Deus deseja nessa noite
que você verdadeiramente abra o seu coração para que Ele faça morada nele. Nessa noite, o Senhor então nos diz: abra o teu coração, pois eu estou à porta e bato. O Senhor nessa noite deseja batizar você não somente com o Espírito Santo, mas Deus deseja batizar você com o sangue precioso derramado no lenho da cruz. Eu admiro muito o apóstolo Paulo. Paulo, ele evangelizou sozinho. Presta atenção no que eu vou te dizer. A partir da conversão dele, a partir da queda dele daquele cavalo, a partir do batismo dele, ele converteu sozinho. Não foi uma cidade, não foi um estado, não foi um país. Eu quero te dizer assim: ele não tinha internet, ele não tinha rádio, ele não tinha televisão, ele não tinha carro, ele não tinha helicóptero, ele não tinha avião, ele não tinha nem sequer um barco. Paulo converteu sozinho pela força do Espírito Santo um continente inteiro. Paulo converteu um continente inteiro sozinho, na força e na graça do Espírito Santo. É por isso que hoje eu comecei essa mensagem dizendo para você: eu não me canso de anunciar a palavra de Deus, porque eu sei que onde essa palavra está caindo, vidas estão sendo transformadas, corações estão sendo transformados, famílias estão sendo restauradas, novos profetas estão sendo levantados, novos evangelizadores que estão dispostos a dar testemunho de verdade do nosso Senhor Jesus Cristo estão sendo alcançados. É por isso que eu não me canso. Assim como o apóstolo Paulo não se cansou de anunciar a palavra, nós não podemos nos cansar, nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos avançar para águas mais profundas, porque Deus deseja alcançar toda a humanidade com o seu amor, com a sua misericórdia. E é através do seu sangue que Deus deseja conquistar o seu coração. É através do amor. Nós percebemos na palavra: o Senhor não impõe, o Senhor não cobra, o Senhor, Ele não oprime ninguém a segui-lo, mas Ele diz: aquele que quer, tome a sua cruz e me siga. Então vamos ouvir essa canção nessa noite, pensando: qual o comprometimento que eu tenho tido com a evangelização? Qual o comprometimento que eu tenho tido com o meu Senhor Jesus? Qual o comprometimento que eu tenho assumido com a minha igreja? Qual o comprometimento que eu tenho assumido para transmitir a fé e para promover a salvação? Jesus fez um sacrifício para nos inspirar, para nos fortalecer, para nos encorajar, assim como Ele fez para encorajar os apóstolos e os discípulos. O Senhor nessa noite deseja, com esse amor, tocar no seu coração e despertar em você um desejo sobrenatural de se juntar a nós para salvar almas, de se juntar a nós para converter a face da terra. É no sacrifício da cruz que Jesus chama você, que Jesus me chama a uma vida nova, uma vida de verdade, uma vida de santidade. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta.
em quem me apoiarei. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. É Jesus quem inspira a igreja. É Jesus a nossa força. É Jesus a nossa inspiração. A palavra nos diz que Paulo, quando estava então evangelizando os gregos, Jesus, assim como com Paulo, assim como com todos os discípulos, o Senhor realizava sinais, prodígios, que garantiam que os discípulos estavam em nome de Deus. Paulo, quando estava lá evangelizando os gregos, convertendo aquele povo, um jovem caiu de uma altura muito grande e morreu. E aí então Paulo se dirigiu até aquele jovem, e Deus colocava no coração dele para que ele rezasse por aquele jovem. E aí, diante de uma multidão, Paulo rezou por aquele jovem e o ressuscitou dos mortos. Aquele sinal, Jesus realizou para confirmar as obras que Paulo estava anunciando. Aquilo foi um sinal para a conversão de muitos gregos. E assim, por onde o profeta de Deus passava, Deus ia confirmando os sinais. Nessa noite eu vou rezar por você que está depressivo. Nessa noite eu quero rezar pela tua cura. Nessa noite eu quero rezar pela tua conversão. Nessa noite eu quero rezar para que você seja curado dos vícios. Nessa noite eu quero rezar pela tua santificação. E eu peço ao Senhor Jesus que justifique essa nossa noite de oração. Eu muitas vezes já me peguei a perguntar-me: já está bom, Senhor, o que faço pela tua obra? Todos os dias nós temos o nosso programa na Rádio Desterro FM 106.5, da 1 às 3 da tarde. Mas Deus diz, o mesmo que diz para você, diz para mim: eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. E é por isso que nós nos propomos a se unir a você em oração. Quando nós pedimos para você compartilhar essa live, nós não queremos curtidas, nós não queremos seguidores, nós não queremos like, mas nós queremos muito, 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 presta atenção no que eu vou te dizer, nós queremos almas para Deus, nós queremos converter almas para Deus, nós queremos converter famílias para Deus, nós queremos anunciar a verdade que liberta. Essa é a nossa missão. Paulo, na sua missão evangelizadora, naufragou por 3 vezes, pois ele viajava em barcos frágeis. Paulo não media os perigos por onde ele teria que ir para anunciar a palavra de Deus. Assim também Deus vem revelando na minha vida e me dizendo: avance para águas mais profundas. E louvado seja Deus por você que reza conosco, você de perto, você de longe, você de diversos estados brasileiros que está nos acompanhando, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e que essa palavra que nessa noite nos é dada verdadeiramente promova a salvação, o desejo em cada um de nós de santificação. Que esse desejo seja alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Por maiores que sejam as provações, as dificuldades que você enfrenta,
Você que tem um ministério dado por Deus, você não pode desistir. Provações, como diz a palavra de Tiago, servem para nos tornar sem defeito. Deus quer nos preparar. Todas as provações que Deus permite que nós vivamos é para o nosso amadurecimento e é para o nosso crescimento. É para o teu crescimento. Deus é o dono de todas as coisas. Não cai sequer uma folha da árvore se Deus não permitir. E a nossa vida é assim, marcada por luta, marcada por batalhas, mas também marcada por cicatrizes. Cicatrizes estas que, quando nós olhamos para ela, também precisam representar para nós as vitórias da nossa vida, as vitórias que o Senhor já nos concedeu, as vitórias que o Senhor já nos conduziu. Olhe para a tua vida, olhe para a tua história. Não se acomode, não se contente com as migalhas que o mundo está te dando, não se contente com o que o mundo está te oferecendo. Quando nós falamos em salvação, nós precisamos pensar: o que Jesus nos oferece? Vida eterna. Jesus nos oferece vida eterna. Quando nós olhamos para outras religiões, eu diria que a mais sedutora delas talvez seria o Espiritismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando sobre salvação. E o Espiritismo prega que é reencarnação. Quando você morrer dessa vida, você voltará para essa vida como um animal, como uma mulher, talvez como uma criança, mas que para essa vida você voltará. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz: na casa do meu Pai existem muitas moradas. O Senhor nos promete o céu. O Senhor nos promete uma vida eterna. E eu digo que o propósito de Deus em nos permitir viver nesta vida é que nós, passando por essa vida e por todas as provações que nós enfrentamos, que nós possamos subir os degraus que nos levam para o céu, vencendo e crescendo, não somente em estatura, mas crescendo em sabedoria e crescendo sobretudo na graça de Deus. Por isso Deus nos criou e nos diferenciou dos animais, nos dando vida física, vida emocional, vida intelectual e vida espiritual. São os 4 degraus que nós precisamos subir para alcançar o céu. Aí nós nos convencemos muitas vezes com as ilusões do mundo, e aí dizemos assim, que nós queremos a vida eterna, que nós aceitamos Jesus, e aí então você sai agora para fora, um ladrão te assalta, e aí ele coloca um revólver em você. Você acabou de dizer agora comigo na oração que você quer ir para o céu. Você ajoelha lá e fala: mas não me mata hoje não, não me mata agora não. Nós passamos a gostar tanto dessa vida que nós não queremos muitas vezes a salvação eterna e nos contentamos com aquilo que vivemos aqui. E é isso justamente que o inimigo quer colocar na nossa cabeça, que nós devemos aproveitar ao máximo essa vida, que não existe vida eterna, que não existirá outra vida depois dessa. Isso é uma grande ilusão que o inimigo tem semeado no nosso coração e nos feito transgredir nos nossos pecados, para que não haja salvação para nós. Entende? Então entenda que não são pelas obras que nós alcançaremos a salvação. A salvação é uma graça dada por Deus, porque Deus sonda os nossos corações. Então não se iluda que nós podemos viver fazendo boas obras e pecando, que teremos a salvação, pois não teremos. Ou nós cremos ou nós não cremos. E a palavra diz: somente aquele que crê será salvo. Somente aquele que crê será salvo. Crê em Deus, crê no profeta, crê no Espírito Santo, crê na igreja, crê na Virgem Maria, crê na palavra de Deus, crê na santidade. Nós precisamos crer, acreditar. A igreja, ela está mudando. Por quê? Porque o Espírito que anda nos ares tem contaminando pensamentos, corações e personalidades. Então eu quero te dizer, nós precisamos ter pertença. E a nossa pertença,
acima de ter pertença com a igreja, precisa ser pertença de Deus. Nós precisamos ser pertença de Deus. Precisamos que o nosso corpo seja santo. Precisamos que o nosso coração seja santo. Precisamos que o nosso pensamento seja santo. E como nós vamos alcançar essa santidade? É por meio da oração. É por meio da oração. É por meio do conhecimento. É por meio da obediência. Sim, não são lindas palavras, mas são palavras eficazes e palavras verdadeiras. Se nós queremos alcançar a salvação, nós precisamos romper com os pecadinhos. Nós precisamos romper com o comodismo. Nós precisamos romper com o inimigo. Com o inimigo que está nos enganando. Nos enganando. Eu digo que nós precisamos entender que nós nascemos de Deus, que nós somos filhos de Deus, nós nascemos para ser bons. O nosso comportamento precisa ser bom. Eu assisti uma pregação do Padre Léo, e o Padre Léo, com a autoridade divina, ele falava sobre o mal. E ele falava sobre o mal e a forma a qual o mal tem se manifestado. O mal se manifesta através dos homens. É através dos homens. Se a humanidade está tão pervertida quanto está, porque o mal está usando dos homens, e os homens estão permitindo que o mal use deles. Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos parar de murmurar. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. E nós, de acordo com a palavra de Deus em Tiago, através das provações, nós precisamos alcançar a perfeição, porque Deus é perfeito. E Deus deseja, sim, 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 a santidade de cada um de nós. Deus deseja a santidade de cada um de nós. E é pela graça de Deus que nós seremos salvos. E eu te dou um exemplo disso. Quando Jesus então estava na cruz, no seu lado tinha 2 ladrões. Presta atenção. Tinha 2 ladrões na cruz quando Jesus estava lá na cruz. Um deles blasfemava contra Jesus. Ele dizia assim: se tu és o rei dos judeus, se tu és mesmo o filho de Deus, tira-te a ti mesmo desta cruz e tira a mim também. Desafiava ao Senhor. E do outro lado, aquele outro ladrão que nunca foi à Santa Missa, que nunca tomou comunhão, que nunca fez uma confissão, que nunca trabalhou em prol da igreja, que não era santo, porque a cruz era o castigo dos malfeitores, dos amaldiçoados. Ele então aceitou Jesus. Ele então aceitou Jesus no seu coração. E Jesus é aquele que sonda o coração. Jesus não olha para as nossas aparências, mas Jesus olha para o íntimo do nosso coração. E aí então aquele homem, aceitando Jesus, pedindo misericórdia, clemência para Jesus, se compadecendo do sofrimento de Jesus, se arrependeu, não somente dos seus pecados, mas também do pecado de todo aquele povo que estava ali a agredir Jesus. E aí aquele homem, que talvez nunca tenha praticado nenhum bem na sua vida, foi o primeiro a ser salvo por Jesus. Porque Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra ilustra para nós e nos mostra que a salvação não virá por meio das nossas obras. Não virá por meio das nossas obras, mas virá por meio da conversão do nosso coração. Da conversão do nosso coração a Jesus. E quando nós nos convertemos a Jesus, nós passamos a segui-lo sem limite. Nós passamos a servi-lo sem limite, sem questionar. Nós passamos a viver para honrar o sacrifício que Jesus fez por nós. E a graça de Deus vai nos alcançando abundantemente nesta vida e um dia na vida eterna. Nós vamos assim acolhendo você que está participando conosco. Muitas participações nessa noite. Louvado seja Deus pela sua vida. Que essa nossa reflexão de hoje edifique você, aumente a sua fé e, sobretudo, seja fundamental para uma firme decisão de ser verdadeiramente de Deus. Lembre-se, estar na igreja é importante, mas nós não podemos simplesmente ser da igreja.
Nós precisamos ser de Deus. E o que diz se nós somos de Deus ou não, Amanda? É o nosso comportamento, não é isso? É o nosso comportamento, é a nossa fé, é a nossa oração. Vamos lá então, vou lendo aqui os pedidos que chegaram aqui através da nossa live. Ivone Bezerra, peço oração pela minha família, em especial a minha irmã Ivete. Nessa noite o Senhor visite a casa dela, dando a ela saúde e uma boa recuperação, pois o milagre já aconteceu. Amém, glória a Deus. Sérgio Luciane Araújo, boa noite com a paz de Jesus e o amor de Maria. Peço orações a toda a minha família e todas as pessoas enfermas. Amém. Heloísio Pasquini, nosso irmão. Olá, meu amigo e amiga. Peço muita oração para mim e para minha família. Daniela Leme Magnani, por minha saúde, Senhor, de minha filha e meu esposo. Abençoe, Senhor, e proteja minha família de todo mal. Amém. Boa tarde, boa noite, Dani. A todos de Ivaitinga, que Deus abençoe grandemente. Sérgio Lourenço, vem, Senhor, e nos livra de todo mal. Que o Espírito Santo abençoe a nossa família. Claudeci Aparecido Mendes, boa noite, Bira e Amanda. Estou ouvindo em Borrazópolis. Estava com vocês na equipe do Manaim, sempre rezo com vocês. Deus os abençoe. Amém. Boa noite a todos de Borrazópolis. Cidinha Fernandes, boa noite. Peço oração para toda a minha família e amigos. A Cidinha, a todos os nossos irmãos do Barão de Lucena. Alessandro Tange, essa música marcou no meu coração. Amém. Boa noite. Olíria Bárbara. Olíria Bárbara. Boa noite. Peço oração para mim e minha família. Deus abençoe minha causa. Amém. Cláudio Alcântara Miranda, os nossos irmãos de Paranapoema. Oi, boa noite, meus irmãos. Que essa noite seja de muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ivete Oliveira Soares, nossa tia, boa noite. Joseli Elias, Bira, você é cheio do Espírito Santo. Deus o abençoe. Amém. Deus abençoe. Regina Santoro, amém, meus irmãos. A Regina, ao Luiz, a toda a sua família, todos de Paranavaí, serão todos bem-vindos. O Washington, opa, só um pouquinho que saiu aqui. O Washington Priscila Lorim, eu seguirei, eu irei onde for, Senhor, amém. Nilci Márcio Amorim, coloca nas suas mãos santas sobre meu regime, Senhor Jesus, para eu aguentar firme, Pai, amém. Que Deus dê força a você, viu? Eu confesso que meio que desisti já, viu? Mas tá bom. Vamos lá. Florisa Sartorelli, pelo ministério do Padre Paulo César em Borrazópolis, amém. Nós estamos sempre rezando pela vida do Padre Paulo e por todo o seu ministério. Que Deus abençoe. Letícia Garcia, os nossos irmãos de Maringá, rezemos pela paz nas famílias, amém. Boa noite, Letícia, toda a família. Vamos lá com mais participação. A Nilci Márcio Amorim também pede orações para a sua família, por toda a sua vida financeira. A Iris Maqueia também está aqui. Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus, amém. Esteja contigo também. Vamos lá. A Silvana Nascimento, peço oração para a minha família. Elaine Rodrigues, peço oração também pela minha família. Nilci Márcio Amorim, Bira e Amanda, vocês são uma bênção, amém. Vocês também são uma bênção. Sandra Tavares Furmaneto, peço oração pela minha família. Osvaldo Donizete, daqui também, eu te seguirei. A Maria Laís Rodrigues da Silva, boa noite aos nossos irmãos aqui da cidade de Nova Esperança, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, com mais participação. Ana Silva Legrâncio está aqui também curtindo. O Sérgio e a Marisa. Quero rezar hoje pela vida do Sérgio, da Marisa, toda a sua família, também da Juliana e da pequena Alice. Que Deus abençoe. Estamos juntos, viu? Em oração. Vamos lá. Stephanie Fernanda, peço oração para a minha família. Lucélia Leite Santos, peço oração pela minha família. Silvane Pinzan, boa noite. Regina Rolim também está aqui nos acompanhando. Lucélia Leite Santos. Vamos lá. Adriana Tenedini Pasquini. Que o Senhor Jesus possa visitar o mais íntimo do meu coração.
do seu coração, de todos que acompanham e creem que Ele irá atender as nossas necessidades. Toca, Senhor, cura, Senhor, aonde dói. Amém. Que Deus abençoe você, Adriana, toda a sua família. Estamos juntos, rezando também por vocês, tá bem? O Sérgio Lourenço, orações para todos do Teatro da Paixão de Cristo. Amém. Estamos rezando o que acontece, né, na Sexta-feira da Paixão. Bruna Canufri, peço oração por mim. Bruna Canufri, meu irmão Everson Canufri, a porta de um trabalho, minha saúde, e meu filho Guilherme Canufri. Oração para toda a família. Vamos pedindo, eu vou ler só o nome então, tá? Porque são muitos os pedidos, mas nós vamos estar, com certeza, rezando pela sua intenção, tá bom? Todos os pedidos, né? Nós estaremos sim lendo, estaremos respondendo aqueles que é necessário. E nós vamos então nessa corrente de oração com você, onde quer que você esteja. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração pedindo fé, pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Assim os discípulos fizeram. Mesmo, Amanda, diante de tantos sinais que Jesus confirmava na missão evangelizadora dos discípulos, dos apóstolos, eles pediram fé. Eles diziam: Senhor, aumentai a nossa fé. Assim hoje nós vamos rezando também, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, para que nós possamos crer nos milagres de Deus, no sopro do Espírito Santo, na inspiração profética que guia a igreja, a inspiração do Espírito Santo, que nós possamos crer na força de Deus e nos milagres do Senhor. Amém. Vamos lá, dando o nosso boa noite então a Terezinha Alexandre, a Franciele Melo, Expedita Xavier, da cidade ela é de São Paulo, que Deus abençoe, a Cida Junqueira, a Nininha Silva, a Castorina Esqueica, Adriana Lutz Cabral, Silva Escarate, Roberto Matievski, Luciana Leal, Paulo Alberton, Nair Martins, Edna Siqueira, boa noite, a Marisa Lisboa, a Kelly Paulino, também a Maria Silva, a Larissa Aparecida Ribeiro, a Edisa Macedo, boa noite, Josefa Nascimento, Sueli Ramos, Sônia Regina e Tinha Alves dos Santos, a todos que estão participando aqui, a Luzia de Mira Sartorelli. Você que está deixando o seu comentário, que Deus acolha a sua participação, que Deus acolha o seu pedido de oração. Nós vamos assim acolhendo você. Eu quero mandar uma boa noite para todos os campistas que nos acompanham em Bom Rasópolis. Vem aí o acampamento sênior, é o 5º acampamento sênior de Bom Rasópolis. Com a graça de Deus nós estaremos aí do dia 27 de abril ao dia 1º de maio. Serão 5 dias de muita bênção, de muita oração. Que Deus abençoe a todos da comunidade Jesus Misericordioso. Nós estaremos também colocando nessa nossa corrente de oração o acampamento FAC, 7º acampamento FAC de Nova Esperança, que também estará acontecendo, Amanda, do dia 27 de abril ao dia 1º de maio aqui em Nova Esperança. Vamos colocando também nessa corrente de oração o 2º acampamento sênior da comunidade Cristo Rei de Maringá. A todos os nossos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração, que a Virgem Maria esteja à nossa frente, São Miguel Arcanjo do nosso lado, e que, claro, o Espírito Santo esteja guiando os nossos passos em todos esses retiros que estão sendo preparados com muito carinho e com muita fé, Amanda. E dessa vez eu vou passar meu aniversário lá em Bom Rasópolis, no dia do acampamento. Tem presente melhor, né, Bira? Que beleza, não tem presente melhor do que estar na presença de Deus. Aquele que verdadeiramente, né, celebra o dom da nossa vida, aquele que nos deu a vida, né? E hoje, de uma maneira especial, Amanda, eu quero aproveitar e rezar também, daqui a pouquinho nessa oração final, colocando em intenção, em ação de graça, todos os aniversariantes do dia de hoje. Você que está nos assistindo, você que está de aniversário hoje, que Deus abençoe você, que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida, amém? Quero também colocar em oração o acampamento de casal que estará acontecendo também em Nova Esperança. Lembrando que nesta sexta-feira nós teremos aqui na Igreja Matriz, teremos aí um mutirão de confissões, começando às 2 da tarde, né, se estendendo até às 9, 10 horas da noite, um mutirão de confissão aqui na Igreja Matriz,
de Nova Esperança. Eu quero mandar um abraço especial, Amanda, para a família Moro, aqui de Nova Esperança, meu amigo Milton, Vanderlei, essa família que eu tenho um carinho muito especial, eles que fazem parte também da minha conversão. Eu me lembro do primeiro cerco de Jericó, que eu fiz a semana inteira, né? Foi na companhia e foi através do convite do Vanderlei, através do convite do Milton. Então que Deus abençoe vocês. É uma alegria tê-los rezando junto com a gente. E assim nós vamos acolhendo você que está deixando o seu comentário, você que está interagindo com a gente nessa noite especial de louvor e oração. É isso aí. Boa noite então a Graziele Cécere Garcia da Silva, a Tainá Moraes, Graça Pereira, vamos lá, Elaine Sartorelli, Luzia de Mira Sartorelli, Maria Conceição Marconato. Boa noite a Rosane Russo Guimarães, ao Jefferson Ferreira, Rosângela do Carmo Pacheco, a Camila Andrade. Boa noite Maria Aparecida Garcia. Boa noite João Paulo Cominese, a Franciele Alves de Melo. Vamos lá, Adriana Porto. Boa noite a Rita de Cássia Prado Balestra, a Lucilene Pires, a Marli Pereira, Sueli Ramos. Vamos lá, Tatiane Bastazini, Vanir Cervantes, Elaine Ferreira Ramos, Neuza Maria Bonfim, Eleni Maciel, ao Milton Moro, que Deus abençoe, Juliane Duarte, Cidinha Rigolim, Graciele Manzoli Zuqueto Rodrigues. Boa noite então a Elisete Alves, também Elisângela Cerqueira, a Vani Graça. Vamos lá, José Aparecido Flog, estou em Ourinho, São Paulo, que Deus abençoe. Neuza Maria Bonfim, Rosane Russo, a Ritinha Alves dos Santos e a todos, Bira, a Nininha Silva, a todos que estão participando. Fique conosco e nós estamos rezando juntos, tá bom? Nós vamos juntos nessa noite, pedindo a Deus que abençoe a nossa vida, pedindo a Deus que abençoe a cada um de vocês que estão assim nos unindo, se unindo a nós nessa corrente de oração, nessa corrente de fé. E a palavra de Deus hoje nos diz que nós estávamos mortos devido aos nossos pecados, mas Jesus, pela graça, veio nos salvar para que nós pudéssemos ter uma nova chance de sermos novas criaturas, de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas diferentes. Deus sempre nos surpreende. Hoje eu pregava no programa à tarde, falando sobre como é o agir de Deus, sempre surpreendendo o raciocínio humano. A tradição judaica entendia que pessoas abençoadas eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas com saúde, eram pessoas com riquezas. E Jesus então veio para quebrar essa barreira desse ponto de vista, desse pensamento. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pobres em espíritos, Jesus veio para aqueles que mais precisavam. E é Jesus que nessa noite sabe muito bem o que você precisa. Hoje nós estamos pedindo a fé para que nós possamos ser perseverantes na salvação nossa e da nossa família. Então nós vamos pedir essa fé. Nós vamos rezar juntos agora. Eu convido você para rezar comigo, colocando-nos prostrados diante de Jesus. O Senhor conhece o tamanho da nossa fé. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então hoje, Senhor, nós pedimos: aumentai a nossa fé. Nós pedimos, Senhor, através desta oração, aumente a nossa fé. Nós vamos assim acolhendo você, que nessa noite também tenha coragem de pedir ao Senhor que aumente a sua fé. Você que não tem conseguido ser 100% de Deus, você que não tem conseguido vencer a sua própria vontade, o seu próprio querer, você que tem caído nas tentações, nas armadilhas que o inimigo tem armado para você, peça hoje ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Você que está aí abalado,
você que está desanimado, você que está contrariado no seu ministério, você que está aí se entregando, dizendo, pensando que não vale a pena viver uma vida de santidade, que Deus hoje aumente a sua fé. Você que está pensando em desistir da tua família, Senhor vai colocando no meu coração, homens que estão iludidos com falsas promessas do mundo. Você que está pensando em abandonar a tua casa, hoje o Senhor está dizendo para você, não faça isso, pois isso vai ser o seu fim, vai ser a sua morte, vai ser a sua condenação. Resista pela fé a essa tentação e lute pela sua família. O Senhor está hoje dando essa resposta para você. O Senhor me mostra homens tentados a abandonar as suas famílias por conta de conflitos que estão vivendo. Eu digo, nada mais importa, nada é mais importante, nem o dinheiro, do que a unidade, do que o amor. Então hoje nós pedimos, Senhor, aumentai a nossa fé. Aumentai, Senhor, a fé de todos os cristãos que estão engajados na igreja, Senhor, mas que querem fazer a tua igreja ser a igreja deles, que querem fazer somente a vontade deles. Aumentai a nossa fé, Senhor, para que seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa, a tua vontade, Senhor, para que a tua vontade se manifeste, assim como aconteceu com Paulo. Esse exemplo hoje Deus inspirou para você que é igreja, para você que é atuante na igreja. Deus quer mudar a tua consciência hoje. Se fosse para fazer aquilo que estava no coração, simplesmente no coração de Pedro, somente os judeus seriam evangelizados e seria uma minoria os cristãos. Por quê? Porque a palavra nos diz que a maioria dos judeus não aceitaram o Senhor. Mas ali houve uma inspiração do Espírito Santo no coração de Paulo. Eles entraram num comum acordo e eles abriram os braços da evangelização. E os frutos que Paulo alcançou para Deus foram muitos. Então que a nossa igreja, Senhor, nessa noite seja renovada pelo derramamento do Teu Santo Espírito. Que nós tenhamos fé, Senhor, para sermos guiados pelo Teu Espírito e não pelo nosso coração humano, que muitas vezes é insensível, que muitas vezes é egoísta, que muitas vezes é invejoso. Batiza-nos nessa noite com o Teu Santo Espírito e aumente a nossa fé. E eu convido você para rezar comigo. Eu convido você para rezar comigo pelas famílias do mundo inteiro, para que as famílias sejam fortalecidas na fé. Quantas famílias estão se acabando por falta de fé? O pai está preocupado com o pão de cada dia, com o emprego que está faltando, está preocupado com casa, está preocupado com o carro, mas não está preocupado com a espiritualidade da família. Então aumenta a fé, Senhor, na casa de todas as famílias que estão passando por tribulações, em todos os lares que estão vivendo, Senhor Jesus, a perturbação demoníaca. Nessa noite, Senhor, aumente a fé. E assim nós vamos juntos rezando essa oração. Senhor, eu creio e quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo dom da fé e reconheço que estou ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, de tantos profetas e reis, e o quanto sonho em experimentar também a mesma fé da Virgem Maria. Renova em mim o dom da fé recebido no batismo, confirmado na crisma e reanimada em cada Eucaristia. Que eu viva alicerçado na Tua palavra e que por ela me sinta exortado à fidelidade a Ti, Senhor. Diante de Tua presença, eu confesso que creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, faze que a minha fé seja total, sem reservas, para que ela penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas.
as coisas divinas, as coisas humanas. Senhor, faze que a minha fé seja livre. Eu quero aceitar livremente a tua vontade com todas as renúncias e deveres que ela comporta. Senhor, tu dissestes que felizes são os que creem sem ter visto. Dai-me agora a graça de crer, mesmo nos momentos em que não vejo caminho ou que não vejo solução. Reconheço que tu és o caminho e a solução sempre. Senhor, faz que a minha fé seja forte, que eu possa caminhar sobre águas revoltas em teu nome, e que eu possa remover montanhas. Dai-me a fé que não vacila, que é garantia de vida eterna, e que proclama o teu poder, agindo, curando, libertando. Que eu não tema a oposição daqueles que contestam a fé, que atacam os homens de fé, que a recusam, que a negam, mas que a minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, que ela resista ao desgaste da crítica, que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas. Dai-me a cada dia a graça de pronunciar o teu nome com a fé que não só alimenta a minha esperança, mas que já vê acontecer, que é poder. Que eu permaneça com os olhos fixos no teu coração transpassado, para que te vendo eu receba a salvação e anuncie a todos. Senhor, faze que a minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com os irmãos. Senhor, faze que a minha fé seja atuante e que seja também uma contínua busca de Ti, um contínuo testemunho para Ti, um contínuo alimento de esperança para todos. Senhor, faze que a minha fé seja humilde, que não se fundamente em meu pensamento, em meu desejo, e nem no meu sentimento, mas que me submeta sempre ao Espírito Santo, à tradição e à autoridade do magistério da igreja. Obrigado, Senhor. Eu creio que estás me renovando e já me sinto fortalecido no corpo, no espírito e na alma, porque como a Virgem Maria eu professo que tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem clamado, mas juntos vamos clamar. Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, aumente a nossa fé, aumente o nosso amor por Ti, Senhor Jesus, pois nós queremos Te amar sem reservas. O Senhor diz: aquele que guardar a sua vida vai perdê-la, e aquele que entregar a sua vida a Ele, esse vai ganhá-la. Que nós possamos, Senhor, entregarmos a nossa vida sem reservas aos Teus pés, para a Tua obra, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos nos sacrificar, Senhor, como o Senhor se sacrificou por nós, para que todos sejam alcançados pela Tua palavra, pelo Teu amor, através do nosso testemunho, Senhor, de santidade, de oração e de fé. O perdido encontrou, Tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Que o Teu amor alcance a cada coração que nessa noite está assistindo, rezando conosco. Que o Teu sangue liberte a todos que estão escravos
do medo, da depressão, dos vícios, do pecado. Tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Eu me rendo a ti, 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 Salvador, Salvador, tua cruz me salvou, Salvador, Salvador, teu amor me resgatou, Salvador, Salvador, tua cruz me salvou, Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Que o amor de Jesus toque no seu coração, onde quer que você esteja, e que através do sacrifício de Jesus nós possamos nos comprometer com a missão de anunciar a boa nova, de proclamar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizarmos essa noite, a palavra de Efésios 3 diz assim: é por isso que eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome de toda a família, no céu e na terra, que Ele se digne, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer a todos vocês no seu espírito, para que o homem interior de cada um se fortifique, que ele faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé, enraizados e alicerçados no amor. Vocês se tornarão capazes de compreender com todos os cristãos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo que supera qualquer conhecimento, para que vocês fiquem repletos de toda a plenitude de Deus. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. A Ele seja dada a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para sempre. Amém. Nós vamos finalizando essa nossa noite dando glórias a Deus por nos amar tanto assim. Qual é o tamanho, qual é a dimensão do amor de Deus? É do tamanho do céu, é infinito. Por isso Ele não olha para os nossos pecados, para as nossas falhas, mas Ele olha para as nossas qualidades, para as nossas virtudes. Eu costumo dizer que o inimigo sabe do nosso passado, o homem sabe do nosso presente, mas somente Deus sabe do nosso futuro. E o que Deus escreve, ninguém pode apagar. E Deus hoje começa a escrever com você uma nova história, uma história que o Senhor começa a escrever, e essa história é uma história eterna. Que nós possamos nos comprometer com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a promessa que Ele nos faz de salvação e de vida eterna. Que assim como aquele ladrão que estava na cruz se arrependeu, se converteu, que nós também possamos nos converter, nos arrepender de todos os comportamentos que não agradam a Deus, e que a partir de hoje sejamos mais fortes, mais perseverantes
e mais resistentes, para não transgredirmos nos nossos pecados. Que nós possamos ter uma vida de oração, que nós possamos receber uma fortaleza, um fortalecimento todos os dias, através da palavra, através da oração e através da comunhão. Eu quero convidar você para acompanhar a nossa ação evangelizadora, seguindo a nossa página Bira Motiva Mais Nova Esperança, curtindo a nossa página, você que ainda não curtiu. Todas as semanas nós estamos trazendo a noite de louvor e oração, sempre com um tema muito especial. Semana que vem é a Semana Santa, e eu quero rezar com você. Amanhã nós temos o nosso encontro às 13 horas, na 106.5, a rádio de Nossa Senhora do Desterro. Transmissão ao vivo também pela nossa página Bira Motiva Mais Nova Esperança. E assim eu agradeço de todo o coração a você que rezou conosco nessa noite, a você que está chegando agora. Daqui a pouquinho esse vídeo estará na íntegra disponível para você na nossa página Bira Motiva Mais Nova Esperança. Que Deus, pelo seu poder, nos abençoe, que tenhamos uma noite santa na presença do Senhor, que nós tenhamos um sono restaurador, que os anjos da guarda de Deus nos guarde e nos proteja e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos agradecendo a você. Quero dar uma boa noite especial aqui para Amanda, que esteve acolhendo você, que participou através da nossa live, deixando o seu comentário. Boa noite, Amanda. Boa noite, Bira. Então, a todos que participaram, que Deus abençoe você grandemente. Quero mandar um abraço carinhoso, Bira, a Edna e também o Damião Siqueira, que acompanhou a nossa live, né, fazendo os seus pedidos de oração. E com certeza, nós estamos também rezando por vocês, tá bom? Que Deus abençoe você, fiquem todos com Deus. Semana que vem, né, vamos dizer assim, semana que vem estamos aqui novamente na live com a noite de oração. E todos os dias de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas, nós temos o nosso programa Motiva Mais pela Rádio Desterro FM. Muito bem, quero agradecer o Christian, que esteve aqui também no violão, sonorizando então essa nossa noite de louvor. Lembrando então que na sexta-feira nós teremos o mutirão de confissões em Nova Esperança, na Igreja Matriz, a partir das 2 da tarde. Lembrando também que neste domingo nós temos o Domingo de Ramos, e vamos começar muito bem, junto de Deus, esta Semana Santa. E lembre-se do propósito: todos os dias da Semana Santa, participar da Santa Missa, mergulharmos nesse mistério da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador, aquele que se entregou na cruz para vencer o pecado e para nos libertar de toda a escravidão e de todo o sofrimento. Um beijo no seu coração, fique com Deus, porque eu estou indo com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Te agradeço por me libertar, numa cruz por mim se entregar. Te agradeço por me oferecer uma nova vida. Te agradeço por me dar a mão. Nos agradecendo ao Senhor Por me levantar por essa noite, pela nossa vida, pelas bênçãos.